A graça e a paz, meus irmãos. Eu queria agradecer aqui publicamente, né? Fazer um agradecimento à minha esposa, que foi ela que fez a minha inscrição do Rema sem eu nem saber. E eu era contra. Aí ela fez a minha inscrição, eu falei, vá. E quando eu vim, minha cabeça foi explodida de várias formas. E, segundamente, ao irmão Expedito, que está lá fora, porque depois de Deus, ele foi a pessoa que foi o maior incentivador da gente aqui no curso. Se for botar na ponta da caneta, ele pagou 1 ano, meu e dela. Então, muitas vezes ele chegava e, paguei uma, paguei duas. Glória a Deus, que Deus multiplique 1000 vezes mais a semente que ele plantou na nossa vida. E a toda a equipe do Rema, que vocês dispensam comentários. Eu amo vocês. Obrigado. E a ministração de hoje, ela é uma reflexão que veio no meu coração desde quando eu soube que ia ser pai a primeira vez. E hoje eu tenho 2 filhas, essa reflexão é cada vez mais forte no meu coração, porque se trata de um procedimento que eu particularmente quero ter com elas. É o seguinte, eu creio que todo mundo aqui, né, já ouviu que Deus é pai, e isso é maravilhoso, né? Mas e se o seu pai for um pai ruim? E se o seu pai, ele abandonou você, se ele desprezou você, e se ele não se importa com você? Ou pior do que isso, se ele for um monstro. Eu quero dizer a vocês que Deus é diferente. Ele é incomparável. Dito isto, né? O tema da minha ministração é a paternidade de Deus. E eu quero começar usando... Tem vários versículos que poderiam ser usados aqui, mas o que eu vou usar para elucidar o meu raciocínio, a ministração, está em Mateus, o capítulo 7, do 9 ao 11, que diz: Ou qual dentre vós é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, existem pessoas que não conseguem ter um relacionamento íntimo e profundo com Deus, porque atribuem a Deus características que não são de Deus, são dos seus pais terrenos. Amém? Então, tem gente que até entende que é filho de Deus, mas não entende a paternidade de Deus. Eu acredito que tão importante quanto você saber que você é filho, é você entender de quem você é filho. Qual é a índole do seu pai? Ele honra com a palavra dele? Ele se importa com você? Ele quer o seu bem? Ele aprecia a sua presença? Então, eu quero trazer aqui para vocês, para exemplificar esse raciocínio, essa reflexão, de uma coisa que aconteceu comigo, que eu percebi que eu carreguei para o meu relacionamento com Deus. Eu tenho lembrança de quando eu era criança, e aí eu lembro que quando a gente ia sair, a minha mãe, ela segurava assim na minha mão, né? E ela falava carinhosamente assim: a gente vai sair. Se você não peça, você não olhe, você não pegue nada. Era assim. E aí, esse é um exemplo. Então, eu fui crescendo e fui entendendo que eu pedir era um incômodo. Quando eu fui passando da pré-adolescência para a adolescência, meu sonho era ter um computador. E aí, eu pedi o computador, eu recebi o computador. Mas junto com o computador, vinha, como eu posso dizer, uma passação na cara. Então, para exemplificar aqui, teve um dia que a minha mãe mandou o meu irmão mais novo ir na padaria comprar pão, e ele estava no computador, e meu irmão falou, não vou. E aí ela veio em mim, fez, vai comprar o pão. Eu fui comprar o pão. Quando eu cheguei em casa, estava o computador no chão, todo quebrado, e aí eu fui perguntar, mas o que foi que aconteceu aqui? Meu irmão falou, não, a mãe quebrou o computador. Aí eu falei, mas mãe, por que você quebrou o computador? Ela falou, não, porque eu paguei. Fui eu que lhe dei, eu quebro a hora que eu quiser, eu faço o que eu quiser, eu toco fogo. Então, eu criei um bloqueio de pedir. E quando eu nasci de novo, que eu entendi que eu era filho de Deus, ok, eu sei que eu sou filho, então
quando eu for chegar a Deus, eu não vou pedir nada a Ele não, porque eu vou incomodar Ele, vai atrapalhar Ele. Tem tanta coisa mais importante aí para Ele tratar, né? Para que Ele vai se preocupar comigo? E você que nem esse povo nada, só procura Deus para pedir coisa a Ele. Então muitas das vezes eu cheguei para orar para o meu pai, e eu falava: Pai, hoje eu vim só adorar o Senhor. Realmente, eu queria adorar a Deus, mas eu estava mentindo. No meu coração eu tinha sonhos, tinha petições, tinha necessidade, tinha coisas que só Deus poderia suprir. E eu não falava, eu não pedia a Ele, porque na minha cabeça eu estava incomodando Ele. Eu seria um estorvo, seria um interesseiro. Quando eu chegava, muitas das vezes eu nem orava direito. E realmente, chegava horas que eu precisava falar com Ele. E até a oração era uma oração travada, sabe? Porque na minha cabeça Deus estava assim: agora você vem falar comigo. Esse tempo todinho, aí agora que tu precisa, tu vai falar comigo. E Ele não é assim. E isso foi quebrado, para a honra e glória de Deus, aqui no Rema. Então, quando eu fui, à medida que eu fui conhecendo, que eu fui entendendo o caráter do meu pai, que eu fui vendo a índole dele, a natureza dele, o procedimento dele, eu entendi que ele é totalmente diferente de tudo que eu já vivi na minha vida. Não tem nada aí no mundo que possa se comparar com ele. Então, eu tomei uma decisão quando essa palavra foi revelada para mim, que eu creio em Jesus e eu creio na Bíblia. Eu creio em tudo que está escrito na Bíblia. E se a Bíblia fala que Ele faz questão de mim, que Ele mandou o Filho dele para morrer no meu lugar, porque eu não tinha capacidade de me salvar, eu me recuso a viver a minha vida como se tudo que está escrito ali fosse um conto de fadas. Ele me ama, Ele é maravilhoso. Entendeu? Eu não sou um incômodo para Ele, nem você é. Eu trouxe esse exemplo, mas tem pessoas que passaram por coisas muito piores e acabam atribuindo a Deus isso. Isso prejudica o relacionamento, você deixa de desfrutar, você deixa de desfrutar da presença de um Pai maravilhoso, incomparável. Amém? Então, a gente tem que observar, eu procurei observar as ações de Deus. Então eu tenho para mim que as ações valem mais que 1000 palavras. Então tem gente que só se sente amado de fato se ouvir um eu te amo, se ouvir uma palavra de afirmação, um toque, alguma coisa, uma demonstração. Mas às vezes a palavra que sai da boca é diferente da atitude, do procedimento. E com Deus é diferente, irmão. Eu fui pesquisar antes de estruturar aqui a administração. Eu procurei por versículos em que Deus fala expressamente e diretamente para a pessoa: fulano, eu te amo. Eu não achei. Eu achei, o que eu achei foi quando Jesus se batizou e Ele falou: esse é meu filho amado em quem me comprazo. E detalhe, essa pessoa que Ele está se referindo nesse versículo aqui, que Ele fala expressamente, diretamente que ama, Ele mandou para morrer no meu lugar, quando eu era inimigo dele. Então, o que Ele não fará por mim agora, agora que eu sou filho dele? Eu sou um incômodo? Eu vou ser um incômodo para Ele? Não. Então, se Ele fala: se achegue com ousadia ao trono da graça, eu vou chegar com ousadia. Amém? Então, eu dou glória a Deus que isso foi quebrado na minha vida, esse entendimento, o meu relacionamento com Deus foi transformado depois do Rema. E eu quero dizer que o seguinte: se os seus pais, eles só estavam esperando você errar, você fracassar, você se equivocar, para punir você, para castigar você, Deus é diferente. Ele não fulminou ninguém aqui quando a gente errou, não. Pelo contrário, como eu já falei, Ele mandou o seu próprio Filho amado para morrer no seu lugar e no meu. E hoje nós estamos aqui. Aleluia. Ele não só pagou o preço e deixou pago, porque Ele sabia que uma hora você ia errar. Entendeu? Quando nós, os filhos de Deus, acontece de alguém errar, não é como eu posso dizer, não é um padrão. Foi um erro de percurso. Logo ele sabe: eu vou levantar você, eu vou lhe sujeitar, eu lhe dou graça. Aleluia. Ele deu o Espírito Santo para lhe orientar, lhe consolar, lhe dar um direcionamento, trazer você para Jesus, trazer você para mim. Amém? Então, eu queria deixar outra passagem que fala que, em Salmos 27:10, diz assim: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem,
o Senhor me acolherá. Então, quando a gente tem consciência de quem é o nosso Pai, a gente passa a agir diferente, e eu dou glória a Deus pelo que foi transformado a minha vida aqui no Rema. Amém.